Meu nome é Susana e tenho 55 anos. Trabalho para uma grande corporação. Meu marido é o Valmir, tem 57 anos, e é um marido que fica em casa, o que é raro nos dias de hoje. Nos conhecemos em um encontro em grupo. Naquela época, eu tinha 28 anos e trabalhava na mesma empresa em que trabalho agora. Eu era boa no meu trabalho e não tinha tempo para relacionamentos. Sempre ocupada com o trabalho, mesmo quando uma tarefa terminava, outra começava. Eu não tinha o luxo de namorar ou sair com amigos. Eu me sentia solitária. Mas eu nunca sentia necessidade de um parceiro ou de amigos. Eu achava meu trabalho muito gratificante e, o mais importante, eu curtia. Eu me sentia verdadeira comigo mesma, até completar 28 anos. Aos 28, percebi que a maioria dos meus colegas estavam casados, alguns até com filhos. Em uma reunião de turma, eu era a única solteira, todos os outros pareciam tão felizes e radiantes. Eu também tinha sucesso no trabalho, mas os invejava. Pensei comigo mesma, não posso continuar assim. Então, pedi a um conhecido solteiro para organizar um encontro em grupo, e foi lá que conheci meu marido Valmir. Ele não era atraente em comparação com os outros homens, não era encantador, parecia até vazio, mas eu me sentia atraída por ele. Ele nunca se vangloriava do passado ou de conquistas, ele simplesmente disse que amava fazer trabalhos domésticos e ficava em silêncio. Eu queria alguém tão tranquilo quanto ele, então me aproximei. Saímos em alguns encontros, e no nosso quarto encontro, ele confessou seus sentimentos, e começamos um relacionamento sério. 2 anos depois nos casamos. Mas pouco tempo depois, a empresa dele faliu, ele ficou arrasado e não parecia ter energia para procurar outro emprego. Então, sugeri que ele se tornasse um marido que fique em casa. Eu ganhava mais que Valmir, e acreditava que, mesmo se tivéssemos um filho, minha renda seria suficiente para nos sustentar. Ele disse que gostava de fazer trabalhos domésticos, então pensei que isso poderia ajudá-lo a se sentir um pouco melhor, ao se tornar um pai que fica em casa. Depois, Valmir me disse que, na verdade, ele queria ser um pai que fica em casa, algo que ele esperava há algum tempo. Ele rapidamente se tornou um. Eu acreditava que essa dinâmica era melhor para nosso casamento e que, a partir daí, nossos dias felizes começariam. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Pouco depois de se tornar um pai que fica em casa, eu engravidei. Eu estava muito feliz porque queria ter filhos logo, mas Valmir não parecia tão feliz. Estamos esperando um bebê, não está feliz? Perguntei. Isso aumenta minhas responsabilidades, ele respondeu. Eu estarei em casa durante a minha licença maternidade, então podemos cuidar da criança juntos, certo? Tentei confortá-lo. Mesmo que tenha sido ele quem disse que queria um filho, fiquei bastante chocada quando ele não parecia feliz com isso. Você disse que queria isso, por que não está feliz? Eu disse que queria, mas não pensei que aconteceria tão rápido. Ele disse apenas isso e ficou em silêncio. Quando você está tentando ter um bebê, é normal que aconteça a qualquer momento. Se ele não queria agora, deveria ter me dito. Mas não adiantava discutir mais. Uma nova vida estava crescendo dentro de mim. Eu pensava que, quando o bebê crescesse, Valmir eventualmente desenvolveria afeto. No entanto, não foi o caso. Eu queria que Valmir se sentisse responsável como pai, então sempre mostrava a ele as imagens do ultrassom nos meus exames pré-natais, mas ele parecia desinteressado. Ele apenas dizia, entendi. Quando eu sofria de enjoos matinais, ele não ajudava em nada. Eu estava no banheiro passando mal, e ele dizia, você ainda está nisso? Vai logo. Mesmo se eu pedisse água porque não conseguia me mexer, ele dizia, vai buscar você mesma. Fiquei arrasada.
Eu não tinha percebido que ele poderia ser tão cruel. Mas o bebê dentro de mim cresceu rapidamente, e logo dei à luz a um menino. O chamamos de Jefferson. Planejei tirar licença maternidade e cuidados infantis, esperando que Valmir e eu o criássemos juntos, mas Valmir não ajudou em nada nos cuidados com o bebê. Eu implorei várias vezes para que ele pelo menos trocasse as fraldas, mas ele só dizia: "Não quero fazer esse trabalho sujo." E sempre que o bebê chorava, ele gritava para que eu o calasse. Eu não estava me sentindo bem após o parto e estava bastante estressada. Tentei voltar para a casa dos meus pais, mas Valmir nem permitiu isso. Desde que nosso filho nasceu, Valmir desistiu das tarefas domésticas. Se ele não fizesse, ficava por minha conta, e eu tinha que arrastar meu corpo exausto para conseguir fazer tudo. Eu imaginava que ele não queria ser sobrecarregado com as tarefas domésticas, por isso não queria que eu fosse para a casa dos meus pais. Ele sempre dizia que gostava de fazer trabalhos domésticos, mas agora parecia odiar. Eu não conseguia entender. Sem opções, fiquei e cuidei de tudo sozinha. Estava sofrendo a ponto de enlouquecer. Mas consegui aguentar porque amava tanto o Jefferson que não importava. No ano seguinte, dei à luz a uma menina. Valmir disse que queria uma filha, e eu era contra, acreditando que não conseguiríamos lidar com a atitude dele. Além disso, só porque ele queria uma menina não garantia que nasceria uma. Eu imaginava que ele não ia cuidar do bebê se fosse uma menina, por isso era contra a ideia. Mas Valmir implorou, dizendo que, mesmo que fosse um menino, ele ajudaria em tudo e também cuidaria do Jefferson. Então, concordei. Dei à luz a uma menina com segurança, e a chamamos de Lorena. Fiel à sua palavra, Valmir se tornou ativo nas tarefas domésticas e no cuidado com as crianças. Lorena foi muito mimada, como esperado. No entanto, ele não se importava com o Jefferson, cuidava dos dois, mas obviamente tratava nosso filho e nossa filha de maneira diferente. Além disso, ele mimava excessivamente Lorena. Não a repreendia mesmo se ela fizesse algo errado, e comprava qualquer coisa que ela desejasse. Mesmo quando eu pedia para Valmir parar, pois estava transformando em uma criança mimada, ele não ouvia. Então, Lorena parou de me ouvir. Ambos cresceram rapidamente, com Jefferson tendo 25 anos e Lorena 24. Lorena se casou logo após se formar na faculdade e agora é dona de casa. O marido de Lorena é o Bruno, que trabalha como bartender e está sempre se divertindo. Lorena entrou no bar durante seus dias de faculdade e conheceu Bruno. Para financiar Bruno, ela pediu muito dinheiro a Valmir, que duvida de sua filha, mas facilmente deu a ela mesmo quando avisado para não dar tanto dinheiro a uma estudante universitária. Valmir pegou o dinheiro de sua mesada e despesas para dar a ela. Então, Lorena anunciou de repente que queria se casar. Claro que eu me opus. Não é que eu achasse errado ser bartender, mas não acreditava que um homem que dependia do apoio financeiro de Lorena devido ao seu trabalho instável, pudesse fazê-la feliz. Mas Lorena não ouviu, e Valmir apoiou seu casamento, ignorando minha opinião. Por outro lado, Jefferson, seja porque o criei ou porque Valmir não cuidou muito dele, cresceu sendo o oposto exato de Lorena. Ele quase nunca tomava atitudes egoístas, foi para uma universidade prestigiada e cresceu esplendidamente. Ele se formou na faculdade e agora trabalha em uma empresa de pneus de ponta. Às vezes, ele volta para casa e compartilha histórias sobre o trabalho. No entanto, parecia que ele não era muito próximo do Valmir e da Lorena, então ele evitava vê-los. Nem Valmir nem Lorena tentavam interagir muito com o Jefferson. Todos são adultos agora, e as crianças não moram mais juntas, então eu não estava preocupada. Então, um dia, algo inacreditável aconteceu. Naquele dia, Valmir sumiu desde a manhã.
Não era incomum para ele sair de manhã de repente e dizer que queria fazer uma viagem, e na manhã seguinte, ele estaria em algum lugar por conta própria. Se fosse uma viagem dentro da margem de sua mesada, eu não me importaria e o deixaria ir. Então, pensei que desta vez também fosse mais uma de suas viagens. No entanto, ele costumava resmungar sobre querer viajar no dia anterior, e desta vez não houve nada disso, então fiquei um pouco surpresa. Naquele dia, estava de folga do trabalho e pensava em relaxar sozinha depois de muito tempo. Então, tarde da noite, recebi uma ligação repentina de Valmir. Oi, o que está acontecendo? Perguntei. Ei, você sabe onde estou agora? Ele me perguntou. Não faço ideia. Você está em mais uma viagem, não está? Isso não é apenas uma viagem comum, disse ele orgulhosamente. Eu me perguntava para onde ele tinha viajado, mas sinceramente, não me importava muito. Não queria que meu raro dia de folga fosse arruinado por uma ligação sem sentido de Valmir, e queria encerrar a ligação rapidamente. Então, onde você está? Havaí, legal né? Havaí, levantei involuntariamente a voz. Não esperava que ele estivesse no exterior, afinal, não tinha como ele viajar para o exterior com apenas sua mesada. Espera, o que você quer dizer com Havaí? Como você conseguiu isso? Usei o seu cartão de crédito, disse Valmir, deixando-me perplexa por um momento. Eu estava sem palavras porque Valmir disse que pegou o meu cartão da minha carteira sem minha permissão e o usou. Isso é um crime, não importa se somos familiares, casados. Não significa que você pode usar sem permissão, no entanto, ele não demonstra remorso. É como se não achasse que roubar o cartão está totalmente errado, mas a atitude dele foi a mais chocante. Francamente, achei inacreditável. Você roubou o meu cartão? Não faz parecer tão ruim. Eu só peguei emprestado, tá bom? Mas você não pediu permissão, né? Você sabe que isso é um crime, né? Não seja tão rígida com essas coisas. Eu estou apenas me divertindo com a família usando seu cartão. Haha, família. Então não é só ele. Ele sempre vai em viagem sozinho. Por isso, fiquei curiosa. Quem você quer dizer com família? Estou com Lorena e Bruno. Não pude acreditar, levando apenas sua filha favorita e o marido dela para o Havaí. Eu não me importo de ser deixada para trás, mas por que ele não pensa no Jefferson? Jefferson também deve querer ir para o Havaí. Mesmo com o trabalho dele, ele deveria pelo menos ter sido convidado. Mas, para o Valmir, parece que apenas a filha e o marido dela são a verdadeira família dele. Parece que ele não se importa com o Jefferson e comigo. Não o aguentei. Por isso, decidi dar uma lição no Valmir. Graças ao seu cartão, estou realmente me divertindo. Ah, acabei de cancelar esse cartão, sabe? O que você quer dizer com isso? Na verdade, quando acordei esta manhã, percebi que meu cartão estava faltando na minha carteira. Como raramente o uso, não poderia tê-lo perdido. Então, suspeitei que o Valmir o tivesse pego. Ele já usou o meu cartão para fazer compras sem eu saber no passado. Provavelmente, achou que não seria pego, já que eu não o uso. Eu estava ciente disso, mas decidi deixar passar para me vingar dele algum dia. Em outras palavras, eu sabia que o cartão estava faltando quando ele ligou. Se ele tivesse mostrado pelo menos um sinal de arrependimento, eu poderia ter deixado passar e fingido que não tinha percebido. Mas nunca imaginei que ele levaria o cartão para o Havaí. Eu não queria uma fatura enorme de sua viagem, então simplesmente cancelei o cartão. Eu poderia ter apenas bloqueado, mas decidi conseguir um novo para garantir que ele não pudesse mais usá-lo. O que você quer dizer com cancelou? Exatamente,
O que eu disse é que você não pode mais usar aquele cartão. Que droga! Como vamos viver na próxima semana? Não vamos voltar por mais uma semana. Isso não é meu problema, resolva você mesmo, eu disse e então ouvi a Lorena e o Bruno discutindo ao fundo. Por favor, amor, é só até voltarmos. Que droga, você disse que seu pai pagaria por tudo, certo? Mas minha mãe cancelou o cartão. Vou te pagar de volta quando voltarmos. Parece que Lorena estava tentando convencer Bruno a cobrir as despesas deles até eles retornarem. Lorena, você não precisa fazer isso, tá bom? Eu vou lidar com isso. É impossível, esqueça, você é inútil pai, eu te odeio. Ter sua amada filha dizendo que o odeia deixou Valmir sem palavras. Eu não senti nenhuma obrigação de ouvir a discussão deles, então desliguei. É culpa dele por roubar e usar o cartão de outra pessoa. Uma semana depois, os três voltaram para casa em segurança. Lorena aparentemente pediu a Bruno para cobrir todas as despesas de viagem, e eles de alguma forma se viraram. Eles devem ter vivido de forma econômica, porque os três pareciam mais magros quando voltaram. Ei, peça desculpas para nós primeiro. Assim que voltaram, Valmir gritou com raiva. Exatamente por sua culpa, passamos por tantos problemas, foi inacreditável. Não posso acreditar que estou sendo culpada por algo que não fiz nada de errado. É culpa de Valmir por roubar o cartão de alguém. Por que pedir desculpas se eu não fiz nada de errado? Por que você deixou o cartão inutilizável, não pudemos aproveitar nada no Havaí? Que vergonha de uma mãe mostrar um lado tão podre para a filha. Fiquei tão perplexa que não pude falar. Pensei que ele devia ser realmente burro, ou algo estava seriamente errado com ele para fazer tais declarações. Há definitivamente algo estranho com ele. Talvez ele tenha batido a cabeça no Havaí. Eu não quero mais me envolver, então, Lorena, acho melhor terminarmos, meu genro disse. O quê? Por quê? Olha, é chato. Eu pensei que você tinha dinheiro, mas é do seu pai, né? Não preciso disso. Lorena ficou histérica com a reviravolta repentina dos acontecimentos, mas eu entendi o que o Bruno estava tentando dizer. Se eu estivesse na posição dele, também não gostaria de lidar com isso e não ia querer ficar com uma mulher que está vivendo da mesada do pai. Não, é só isso, Lorena, você não ganha por você mesma. Você tem vivido às custas dos seus pais para sempre. Não posso ficar com uma mulher que não é independente. Eu vou embora. Traga os papéis do divórcio mais tarde. Dizendo isso, Bruno tentou sair de casa. Valmir desabou fracamente no local. Ele provavelmente nunca imaginou ser deserdado por Lorena. Ele estava visivelmente chocado e permaneceu imóvel. Para pressionar ainda mais Valmir, eu apresentei os papéis do divórcio na frente dele. O quê? Divórcio? Por quê? Eu não suporto mais suas atitudes como marido e pai. Vamos seguir caminhos diferentes. Valmir estava incrédulo, encarando os papéis do divórcio. Ele provavelmente nunca imaginou se divorciar. Nem mesmo eu achava que acabaria me divorciando dele. Mas, quando contei a Jefferson sobre Valmir ter roubado o cartão, ele disse: Mãe, talvez você tenha suportado por nosso bem, pensando que é melhor para nós termos um pai. Mas agora somos adultos e isso não nos incomoda. Se você quiser se divorciar, então faça. Com essas palavras do Jefferson, percebi que, lá no fundo, sempre quis me divorciar. Acredito que tenha desejado isso desde que estava grávida dele, mas não queria ter uma criança digna de pena sem um pai, então me esforcei muito. Mas agora ambos estão crescidos e conseguem lidar sem o pai deles. Por isso, decidi me divorciar.
Valmir se agarrou a mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, eu te imploro, poupe-me do divórcio. Se há algo que você quer que eu conserte, eu consertarei tudo. É tarde demais. Você só foi cruel comigo. Por favor, eu estou te implorando, não me abandone. Não foi você quem disse que não queria trabalhar? Você negligenciou as tarefas domésticas e o cuidado das crianças, transferindo a responsabilidade para mim. Eu não quero cuidar de alguém assim. Dito isso, parece que ele percebeu que era inútil. Ele ficou em silêncio, cedendo, e então assinou voluntariamente os papéis do divórcio. Eu entreguei os papéis do divórcio ao escritório e finalmente conseguimos nos divorciar. Valmir foi expulso de casa, parecendo vagar sem rumo. Parece que ele tentou se aproximar de Lorena e Jefferson, mas ambos parecem estar o ignorando. Para ganhar a vida, Valmir assumiu vários empregos de meio período, trabalhando de manhã até a noite. Como ele não trabalhou seriamente até essa idade, está lutando para encontrar um emprego em tempo integral e mal conseguindo se sustentar. Da última vez que o vi na cidade, ele parecia extremamente magro e exausto. No entanto, nem por um momento pensei em ajudá-lo. Isso é tudo por conta dele. Ele teve uma vida fácil até agora, então merece lutar. Quanto a Lorena, ela foi abandonada por Bruno e divorciada, e parece estar vagando sem rumo, desesperada após ser deixada por Bruno. Ela não trabalhava e aparentemente não tem dinheiro. Parece que ela manteve o hábito de dar dinheiro a homens e tem nos implorado, a mim e ao Jefferson, por dinheiro. No entanto, tanto eu quanto Jefferson endurecemos nossos corações após esse incidente, e resolvemos não dar um único centavo para Lorena. Se dermos dinheiro a ela agora, ela se tornará como Valmir. Lorena, mimada por Valmir, provavelmente tem um caminho difícil pela frente. Isso também é minha responsabilidade, por isso quero fortalecê-la agora. Por outro lado, eu larguei meu emprego logo após o divórcio. Eu realmente gostava do meu trabalho, mas achei que deveria fazer uma pausa. Minha preocupação de longa data, Valmir, se foi, e meus 2 filhos já são adultos. Talvez eu ainda precise ajudar Lorena, mas, além disso, pensei que não precisava mais trabalhar tão duro. Fui a principal provedora da família, sustentando 2 filhos e lidando com um marido assim. De agora em diante, planejo aproveitar meus anos restantes. Há tantas coisas que deixei de fazer e lugares para onde quero ir. Este é o início de mais um capítulo na minha vida. O trabalho de Jefferson parece ter se estabilizado um pouco, então ele me visita com mais frequência. Aparentemente, ele tem uma namorada e está pensando em se casar, e a apresentou para mim. Ela é bonita e gentil, e senti que ela é a pessoa certa para o Jefferson. Decidimos fazer uma viagem juntos. Estou realmente ansiosa pela viagem após muito tempo, e estou empolgada como uma criança. Adoraria tomar uma bebida tranquila com meu amado filho, e também estou ansiosa para passar tempo com minha futura nora. Quero valorizar meu próprio tempo daqui para frente e viver do jeito que eu quero. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que chocou seus sogros após mostrar a eles o segredo que seu marido escondia com sua irmã, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.